Olá, queridos, pela graça e bondade do Senhor, sou o pastor João, sirvo ao Senhor aqui na cidade de Independência e é uma satisfação neste momento estar com você, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando o seu coração, o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em sua mente, para que possamos tirar o melhor proveito desse momento que vamos aqui passar juntos, louvando a Deus e aprendendo com a sua palavra. Afinal de contas, Ele nos criou à sua imagem e semelhança, para estarmos sempre na sua presença. Não esqueça disso. Vamos orar e em seguida vamos louvar o Senhor. Santo Deus, amado e eterno Pai, digno de toda honra e de toda glória és tu, Senhor. Nesse momento, suplicamos a tua direção, pois não podemos fazer nada sem que o Senhor esteja nos conduzindo. Dá-me, ó Deus, a sabedoria que preciso para transmitir de maneira correta, coerente, ó Deus, todas as palavras que saírem dos meus lábios sejam de acordo com a tua vontade e não conforme os meus ideais, mas conforme o teu querer, conforme a tua palavra, para, ó Deus, edificar vidas, transformar vidas, em nome de Jesus, porque tudo é por Ele e para Ele. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero nesse momento convidar você para juntos exaltarmos o nome do Senhor através desse cântico belíssimo do Fernandinho, que diz que através do sangue de Jesus, eu e você podemos chegar na presença do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Seu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouça sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, paras para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra tua graça, fala do amor do paz, preparas para nós o caminho para Ele, pela minha graça. Jesus, esse é o teu sangue.
Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve ser. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve ser. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade e nos torna branco como a neve. Agarre-se, meu amigo, a esta promessa do Senhor para a sua vida, pois ela é a única que você tem. Pecado, o veneno que mata a alma. A alma do homem é a essência da sua vida diante de Deus. E sem a presença do Senhor, esta alma não tem vida. Ela só tem vida em Deus. Mas o pecado, quando entrou na vida do homem, ele matou essa vida eterna na presença do Senhor, essa direção de Deus na vida do homem. Por isso, a alma no pecado, ela está morta diante de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, em matéria, ela está em nós. Mas a partir do momento em que eu e você fecharmos os olhos, se não estivermos em Cristo, essa alma ela vai para a perdição. Repito o tema: pecado, o veneno que mata a alma. E o nosso texto bíblico hoje, para a nossa meditação, está em Romanos 3:23, que é bem conhecido por muitas pessoas, que diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituído quer dizer, meu amigo, separado, afastado. Possa ser que você que me ouve agora já seja crente em Cristo Jesus, que tenha dúvida acerca de salvação, de como alcançar a salvação. É verdade, tem muitos crentes que vivem em dúvida, infelizmente. E desde já eu quero dizer para você que quem tem verdadeiramente Jesus no coração,
e tem Ele como Senhor da sua vida e Salvador, você não tem que ter dúvida acerca da salvação, porque a sua própria palavra nos promete que nós estamos salvos nele. Se você ainda não é um cristão genuinamente convertido a Jesus, você não pode ter essa certeza, porque de fato, todo cristão que não entenderam a questão de salvação só em Cristo, só através de Cristo, normalmente não tem certeza da salvação. Por que eu falo assim, todo cristão? Porque dentro do contexto religioso, não são somente os crentes considerados cristãos, os católicos também são considerados cristãos, porque eles pregam o Evangelho, defendem a sua fé no Evangelho a partir de Cristo. Então eles também são considerados cristãos, muito embora tenha aí uma prioridade, né, em termos de liturgia, em termos de celebração para outros santos, né, além de Jesus, eles também são considerados cristãos apesar disso. Mas não quero aqui entrar nessa questão, mas apenas trazer a nossa consciência e a sua consciência o fato de que um cristão genuinamente regenerado, eu quero dizer transformado, que nasceu de novo, assim como Jesus disse para Nicodêmio lá no Evangelho de João, capítulo 3, que necessário é nascer de novo para ter vida eterna em Cristo Jesus, para ter vida no reino, para entrar no reino é preciso um novo nascimento. Nós brasileiros de cultura somos religiosos, nascemos em uma religião, não é verdade? Nem todos nasceram em um berço evangélico, mas nasceram em um berço católico, logo todos conhecem Deus, entre aspas, né? Porque conhece Deus só apenas de ouvir falar, mas não tem aquela convicção de quem é Deus, de quem é Jesus, como viver para Ele. E diante dessas dúvidas, muitos não têm certeza da salvação. Por isso nós precisamos biblicamente sanar todas essas dúvidas, porque a palavra de Deus, ela esclarece a todos que creem nela. Qual é a sua fonte de informação acerca de Deus? É a Bíblia? Se é a Bíblia, logo você não tem que ser cegamente conduzido pelo um conceito sacerdotal, isto é, pela visão de um homem, seja ele santo, seja ele líder da sua religião, não importa quem seja. O seu conceito de fé, de direção que te conduz a Deus, tem que ser a Bíblia, tá certo? Eu falo assim porque eu sei que tem muitos que não acreditam nas Escrituras. E mesmo alguns que acreditam nela, não acreditam na sua totalidade, sendo ela totalmente palavra de Deus. Tudo que se diz respeito à religião no sentido de levar o homem para Deus tem que estar baseado nas Escrituras, na Bíblia. Se não está baseado na Bíblia, é digno de desconfiança. Porque antes de tudo veio o que? A palavra. No princípio era o verbo, que é a palavra no grego, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. E segue, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a palavra está atrelada a toda a ação de Deus em prol do homem, em prol da existência humana, do mundo. Logo, nada sobreexiste, nada tem valor fora da palavra de Deus. Ah, mas ela foi escrita por homem, não merece crédito. Então você crê em quem? Crê na ciência? Crê na filosofia?
Sim, porque elas têm provas lógicas das coisas. Quem te garante que as provas são reais? Tendo em vista que muitas das teorias científicas são baseadas em suposições. Certeza que de fato é aquilo que dizem ser. Então você prefere acreditar na ciência mesmo assim ou na filosofia, seja qual for a sua base de crença, mesmo tendo essa informação de que nem eles têm certeza das coisas que ensinam, e você crê neles, mas não crê nas Escrituras, porque foi escrito por homem, assim como a ciência também é feita por homem. Meu irmão, está na hora de você acordar, está na hora de você abrir os olhos para a vida. Romanos 3:23, que eu quero ser o mais objetivo possível aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus por conta do pecado. Olha, a Bíblia não diz aqui, estão afastados os que são bem ruins, aquelas pessoas que são mal em extremo. Esses estão afastados, não. A Bíblia diz que todos, sem exceção, todos. Aqui não caracteriza se o cara é ladrão, se o cara é estuprador, se o cara é um corrupto, se o cara é o pior homem da espécie. Não. Aqui está dizendo todos pecaram. Não importa o grau de maldade que há em você e em mim, em diferença do outro que você sabe que é muito mal. Todos pecaram. E logo estamos todos, de certa forma, na mesma situação diante de Deus. Pecadores, afastados do Senhor. Ninguém, preste atenção nisso aqui, preste atenção nessa frase. Ninguém vai para o inferno por aquilo que está fazendo hoje. Isso mesmo. Você não vai para o inferno por aquilo que você está fazendo hoje. Por você ser uma pessoa que não quer saber de Deus, que não quer saber de igreja, que não quer saber de nada em relação a Deus, só quer saber de farra, de bebida, prostituição e tudo mais, porque tem gente para todo gosto, né? Infelizmente. Nada do que você esteja fazendo hoje, seja o que for, preste atenção, não é isso que te faz ser um homem ou uma mulher perdida. Todo homem está perdido, está condenado ao inferno pelo que já é, pelo que já nasceu sendo. E pelo que nós lemos aqui nesse versículo de Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados de Deus. Todos. Venha comigo aqui em Gênesis capítulo 2, versículo de 15 ao 17. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem para que comesse livremente de toda a árvore do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, meu amado, foi selado o destino de toda a humanidade. Deus cria o homem, forma o jardim, o paraíso, e coloca-o como responsável para cuidar, para cultivar, administrar, com liberdade de usufruir de todas as bênçãos, de todos os recursos existentes nesse paraíso, como sua alimentação, os frutos, as árvores que dessem fruto e etc. Porém, Deus estabeleceu um limite ao homem. Preste bem atenção nisso aqui, porque aqui está a chave para que eu e você possamos entender a diferença entre ter salvação e não ter salvação. E o porquê da necessidade da salvação está exatamente aqui. Nesse momento aí inicial do homem e sua existência, diante da
palavra, da ordem do Senhor. Deus criou o homem, fez o jardim, colocou ele lá e disse: todas as árvores do jardim, elas são livres para você fazer uso dela. Porém, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto, meu amado, quer dizer que nem eu e nem você fomos criados por Deus para a morte. É verdade. Esse texto aqui nos dá base para isso, para entender que nós não fomos criados para morrer. No entanto, se desobedecessem a Deus, viria a morte. E como Adão desobedeceu, juntamente com a Eva, logo a morte veio sobre toda a humanidade. Por que toda a humanidade se foram os dois quem pecaram? Ora, se nós somos os descendentes desse casal, como alguém pecador, morto, pode gerar alguém santo, vivo? Me diga, é impossível. Se você plantar um caroço de manga, vai brotar, vai germinar desse caroço o quê? Uma mangueira, certo? Quando chegar o tempo dele reproduzir, ele vai reproduzir jaca, ele vai reproduzir banana, vai reproduzir caju? Impossível. Só pode reproduzir manga no seu aspecto natural, a menos que alguém faça aí um enxerto, né? Para que ele se transforme em outra árvore. Isso é possível em laranjas. De limão para laranja, não sei se é possível com a mangueira. Mas no sentido natural, ele só vai gerar manga. Logo, um homem pecador, um ser pecador, caído, morto diante de Deus, só pode gerar filhos pecadores afastados de Deus. Está entendendo? Está entendendo por que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão afastados da presença de Deus? Já não é mais, eu e você já não estamos mais perdidos por aquilo que estamos fazendo hoje, mas pelo que nós já somos de nascença. É o fato de eu e você termos nascido pecadores que nos torna afastados de Deus, perdidos, designados ao inferno. Por mais dura que seja a palavra, esta é a verdade. E isto é para que ninguém se ache melhor do que o outro, no sentido de salvação. Porque há pessoas que se sentem melhor do que outras. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos debaixo da mesma situação. Deus disse para Adão, não peque. E o pecado ele viria exatamente mediante a desobediência. Se você desobedecer, vai pecar. E se pecar, vai morrer. O pecado de Eva e Adão condenou à morte toda a sua descendência. Isso mesmo. Toda a sua descendência, que somos nós, e todos que vierem depois de nós, somos pecadores condenados ao inferno por conta do pecado. Mas então, e daí? Nós então estamos sentenciados à perdição e vamos viver eternamente perdidos no inferno? Não. Não, porque Deus providenciou algo especial para mim e para você. Deus, como justo e verdadeiro que é, não impediu que o homem recebesse a recompensa dos seus atos, isto é, da sua escolha. Ora, Deus é justo. E é claro que uma pessoa justa, ela tende a cumprir tudo que está dentro do que foi determinado, certo? Como lei, como ordem. Então, se Deus deu ordem ao homem para que não comesse daquele fruto, se ele comesse, ele morreria. Então, se o homem não morresse, Deus não teria a palavra, certo? Seria como eu e você. Deus é justo, entende? Então, Deus não impediu que a morte viesse sobre o homem por conta da sua própria palavra, de ele ser Deus, ser santo, ser justo. Ora, se o homem desobedeceu, se o homem pecou, então, logo, ele está condenado à morte eterna por conta da sua escolha. Escolheu pecar, escolheu desobedecer a Deus. Querendo ou não, toda a descendência deste homem é pecadora, condenada à morte eterna, inferno, não tem jeito. Então, meus amados, essa é a condição do homem. Mas Deus também é amor.
Deus é santo, é justo, mas Deus também é amor. Ao mesmo tempo que Deus não deixa impune aquele que pratica atos pecaminosos, atos errados, Deus também é amor o suficiente para providenciar a todos que se arrependem o perdão das suas maldades, dos seus pecados, para que esse não permaneça condenado ao inferno. E foi exatamente isso que o Senhor fez por mim e por você. Deus se fez homem. Deus veio à terra em forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, e se entregou para ser sacrificado por causa da dívida que nós, como homem, pecadores que somos, estávamos devendo. E essa dívida, chamada pecado, não tinha preço na terra que fosse capaz de pagar. Somente a vida. Assim como Deus já havia sentenciado no Éden, se pecar, se desobedecer, vai morrer. Então, o preço do pecado é a morte. E como alguém pecador poderia morrer e vencer a morte? Se morreu em pecado, ou se morre em pecado, como poderá vencer a morte para ter vida novamente? Então Deus, diante dessa situação, vendo que a sua criação estava perdida, ele veio à terra em forma de homem e se entregou como sacrifício pelos nossos pecados. Porque ele, sendo Deus, ele tinha poder de vencer a morte, porque ele não tinha pecado, nunca teve e nunca terá. Então, só ele tinha e tem o poder de vencer a morte. Então, ele morre por mim e por você, para que nós, hoje, crendo em Cristo Jesus, que é o seu único e unigênito Filho, sem pecado, que morreu por causa dos nossos pecados, e nós, crendo nele, nós temos vida nele, a partir dele, de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu amado, se você tem devoção com algum santo e espera que ele seja mediador entre você e Deus, para levar você a Deus, eu quero te dizer com toda sinceridade que você está enganado. Porque de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito que só há um mediador entre você e Deus, Jesus Cristo. E o texto que falei antes também, de João 14,6, o próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por ele. Caminho, lugar por onde seguir. Você segue por onde? Qual é a sua base de seguimento? Verdade, qual é a sua base de crença? Vida. Quem mais tem vida para te dar? Só Jesus. Só Jesus. Por isso ele veio à terra em forma de homem, trazendo nele o próprio Deus, para ser sacrificado por mim e por você. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não se perca, mas tenha a vida eterna. Ele é unigênito porque ele é um com o Pai. Não há diferença entre ele e Deus, como ele mesmo diz. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem não vê a mim, não consegue ver o Pai, disse Jesus. Então, para chegarmos a Deus, só é possível através de Jesus. Lembre-se de
Gênesis 2,17. Se comer daquela árvore, morrerás. Lembre-se também de Romanos 3,23. Porque todos pecaram em função de comer o fruto lá no Jardim do Éden. No primeiro casal, o pecado veio sobre toda a raça humana, condenando a todos ao inferno. Mas Deus, por amor, se fez homem e veio a essa terra e se sacrificou por nós. Então, se o pecado é o veneno que mata a nossa alma, Jesus Cristo é o antídoto que nos liberta desta morte causada pelo veneno do pecado. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A recompensa do pecado é a morte eterna. Jesus, que entregou a sua vida por nós, pelo mundo, e ele aqui não faz divisão, separação de ninguém, mais uma vez aí, combinando com todos pecaram, João 3,16, Deus amou o mundo, amou a todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Com um grande amor, o Senhor demonstrou para comigo, para com você, para com toda a humanidade, para que hoje nós pudéssemos ser filhos de Deus em Cristo Jesus. Não se deixe enganar por religião. Religião nenhuma tem valor de levar ou condições de levar você a Deus se a base dela não for Jesus. Se foge disso, de Jesus e da palavra de Deus, que é a Bíblia, não vai te levar a lugar nenhum. O destino de todos que não sabem para onde vai em Cristo já está selado. Perdição eterna. Jesus deixou claro em João 5,24. Aquele que crê em mim, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Acredite no Senhor Jesus, porque Ele é o seu passaporte para os céus. O pecado é o veneno que mata a alma. Jesus, que derramou sangue na cruz por mim e por você, é o antídoto que elimina toda a força deste veneno chamado pecado. Por amor, Ele se entregou por mim e por você. Vamos encerrar louvando ao Senhor com esse cântico que fala do amor de Deus, que é do cantor Daniel Almeida. Pelo nome de Cristo Jesus, tenho acesso ao trono do céu. Pelo amor que por nós demonstrou, seus pecados a todo expirou. O amor que do alto fluiu, se entregando ao madeiro cruel, por um fio pecador como eu, e agora herdeiro do
profundo, imenso é o amor que Jesus demonstrou pelo céu. Não há igual, não por obras erguidas aqui, mas por graças eternas sem fim. Oh, amor que do alto flui, se entregando ao madeiro cruel, por um vil pecador como eu, e agora herdeiro dos céus. Oh, amor que do alto flui, se entregando ao madeiro cruel, por um vil pecador como eu, e agora herdeiro do céu. A salvação foi de graça para nós, mas custou um preço muito caro para Jesus, custou sua própria vida. Efésios 2, 8, 9 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Porque se você é capaz de fazer algo que seja salvo, você vai se considerar melhor do que outros. Mas tudo se resume à graça concedida em Jesus. Se você quer chegar a Deus, quer passar a eternidade ao lado dele, entregue hoje mesmo a sua vida a Jesus. O amanhã não te pertence. Entregue hoje sua vida a Jesus. Esqueça conceitos religiosos. Esqueça o preconceito religioso. E deixe a palavra de Deus ganhar espaço na sua mente, na sua vida. E que Deus te abençoe. Oremos. Santo e eterno Deus, que o teu Santo Espírito esteja completando, ó Deus, a obra que falta na mente e no coração desse que me ouve, para que venha ter o encontro contigo e não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, querido.